Ler a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Assentado como você está, quero compartilhar essa palavra com você. Hoje é uma noite maravilhosa, noite de ceia do Senhor, de lembrarmos a nossa aliança que nós temos com Ele. E é tudo sobre Ele, amém? É tudo sobre Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 5, verso 25 ao 34. Estou vendo algumas pessoas que talvez seja a primeira vez que está aqui. Gente, que alegria receber vocês aqui, receber nossos vizinhos, pessoas que moram aqui próximo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Sejam muito bem-vindos aqui. Nós nos alegramos com a sua presença. Você vai receber um brinde aí da igreja. Os nossos voluntários estão aí prontos para te dar um brinde, se você não recebeu ainda. E se puder deixar o seu nome para entrarmos em contato depois, por gentileza, gostaríamos de ter o seu contato. Amém? Diz assim, eu vou ler do 25 ao 34, esses 10 versículos, que diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, vindo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante do Senhor que tem palavras de vida eterna, Senhor. Toda palavra que sair, ó Deus, dos meus lábios, Senhor amado, sejam misturadas as palavras do Senhor, ó Pai. Que venham palavras de vida eterna, que geram vida, que geram transformação. Que o Senhor fale com cada um de acordo com o teu querer, com a tua vontade, com aquilo que o Senhor tem proposto para esta noite, Senhor. Deus, toca os corações, que o Senhor, ó Pai amado, possa usar desta palavra tão simples, ó Deus, mas tão transformadora, para alcançar vidas nessa noite. Que entre as palavras do Senhor, ó Pai, nos ouvidos, e vá até as profundidades da alma, e gere algo diferente no coração de cada um aqui, ó Pai. Eu oro, ó Pai amado, e que acima de tudo, o Teu nome seja glorificado, que o Senhor seja honrado, toma o lugar de honra nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título que eu quero dar para a mensagem desta noite é: Fale tudo para Ele. Fale tudo para Ele. Na sexta-feira, dia 8 de abril, eu completei apenas 39 anos de idade. Que coisa boa. Eu vou segurar esses 39 anos por alguns anos. Porque diz que depois que entra no Zenta, ninguém segura mais, né? Completei 39 anos. Mas sabe que eu percebi que cada ano que passa parece que eu estou mais bonito, né? Ou menos judiado, né? Esse dia eu fiquei feliz que um colega falou assim: olha, eu vi uma postagem no Facebook parabenizando e tinha uma foto sua, acho que quando você estava namorando ainda. Parece que vocês estão melhores agora. Falei: oh, graças a Deus. Cada ano que passa a gente vai ficando melhor. Mas sabe que eu percebo também? Que aos 39 anos, eu não tenho o mesmo vigor, eu vou sentindo que eu não tenho a mesma agilidade, parece que o meu corpo já começa a sentir que eu não sou igual quando tinha 18 anos.
vai surgindo algumas limitações e parece que assim, a gente começa a observar que vai mudando algumas coisas, mesmo que a gente não queira. Muda alguma coisa. No físico, na força, na agilidade. Sim ou não? E eu estou diante de um público aqui que tem diversas idades, né? Pessoas novas, pessoas que acabaram de nascer. E quem tem aqui, talvez aí seus 60, 70, 80 anos para lá, vai concordar comigo, eu tenho em mente de que você não tem a mesma força do que há alguns anos atrás. Talvez você pense, olha, quando eu era menino, tinha meus 20 anos, eu com meus 20 anos, né? Talvez alguém fale assim, eu com meus 40 anos, eu tinha vigor, tinha força, agora eu tenho que pensar um pouquinho antes, pensar bem como que eu vou fazer para não me machucar, né? Mas também eu sei que tem jovens aqui, e quem está aí com seus 15, 18, 20 anos de idade, não passa na cabeça que um dia vai perder forças. É ou não é? O jovem, ninguém pensa assim, fala assim, não, essa história de eu vou ser forte sempre, eu vou ter a mesma agilidade sempre, que esse negócio de atravessar a rua, ter que ficar esperando, olhar bem o meio-fio para não tropeçar e cair, não, eu vou ter força sempre. Mas sabe que o corpo, o físico, ele vai realmente envelhecendo. Isso não tem como evitar, é inevitável. A perca de forças, a perca de agilidade, a perca de reflexos, a perca de raciocínio. Mas sabe que na nossa vida espiritual, se a gente não se cuidar, a gente entra na mesma situação da vida física? É ou não é? Se a gente não tomar algumas atitudes, a gente vai perdendo forças espirituais. Se a gente não tomar algumas posições, alguns posicionamentos, a gente vai enfraquecendo espiritualmente. E ao invés da gente se tornar mais forte, a gente se torna mais fraco. O físico a gente consegue, talvez, com alguns exercícios, algumas atividades, prolongar um pouco mais a força. Mas a gente não tem como evitar isso a vida toda. Porém, a vida espiritual, a gente consegue sempre estar mais forte. Evitar estar enfraquecido. E nós sabemos que isso é verdade na minha e na sua vida. Você que se converteu há pouco tempo, há muito tempo, você sabe disso. Você precisa estar forte espiritualmente. Fazer algo para estar forte, para não perder as suas forças, sim ou não? Mas qual é o nosso problema? O meu problema e o seu problema. O problema é que mesmo nós conhecendo essa verdade, mesmo sabendo que se nós não tomarmos alguns posicionamentos, nós vamos enfraquecer espiritualmente. O problema é não admitirmos que estamos sem forças espirituais. O problema é não admitirmos que estamos nos enfraquecendo espiritualmente. E ficar numa zona de conforto e achar assim, a vida é assim mesmo. Ou se admitirmos, não ter absolutamente nenhuma atitude diferente para vencer a fraqueza espiritual e ser restaurado. É assim ou não é? Sabe que nós estamos diante de um texto, de um relato bíblico, muito conhecido pela maioria dos cristãos. Eu acredito que aqui mais da metade já ouviu essa história em algum momento. Talvez nem todos tenham lido, mas já tenham ouvido sobre o relato dessa mulher. Nós estamos diante desse texto que traz alguns ensinamentos para nós. Jesus ele está cercado por uma multidão e o objetivo de Jesus era curar uma menina de 12 anos, filha de Jairo. Só que até chegar na casa deste homem, ele está cercado de uma multidão e está dificultando ali a caminhada dele até a casa e de repente, ele é surpreendido por algo extraordinário. E eu acho fantástica a história dessa mulher. Ele é surpreendido
por uma mulher que havia 12 anos estava morrendo. Ele ia curar uma menina que tinha apenas 12 anos de idade, enquanto uma mulher toca nas vestes dele, que fazia 12 anos que ela estava morrendo, padecendo, perecendo. E essa mulher, ela estava cada dia perdendo as suas forças. E sabe o que eu acho impressionante nesse texto? Que essa mulher, ela não estava perdendo apenas as forças físicas. Ela já tinha perdido as forças emocionais também. Uma mulher que, cada vez que ela buscava ajuda, cada vez que ela ia atrás de um recurso para resolver o problema dela, a resposta era desesperadora. A resposta era desanimadora. E o texto diz que ela gastou todos os seus bens indo de médico em médico. E o diagnóstico médico dizia assim, não tem jeito para você. E até ela gastar tudo. Talvez ela ouvia alguém falar assim, olha, conheci um doutor. E este doutor, ele vai resolver o teu problema. Só que a consulta é um pouco caro. E eu te pergunto, quem é que não gasta tudo que tem para ter uma boa saúde? Para estar restaurado completamente, né? Faz empréstimo, pede emprestado para parente, vende um terreno, vende um carro, faz alguma coisa para que tenha saúde. E essa mulher vendeu tudo o que tinha para ter saúde. Mas os diagnósticos médicos tinham levado aquela mulher a uma condição de fraqueza. Cada vez que ela ia no médico, ela só ficava mais fraca, fisicamente e emocionalmente. E, além do mais, além de ter perdido a saúde física, emocional, ela perdeu a dignidade. Porque na lei da época, ela era considerada uma impura e não podia se expor ao público, tinha que ficar trancada dentro da sua casa. E tudo onde ela tocava era impuro, porque ela estava tendo uma hemorragia, saindo sangue dela. E pela lei, de acordo com Levítico, capítulo 15, verso 25 a 27, ela era uma mulher impura. Ela tinha perdido a sua dignidade. Mas aquela mulher, talvez na cabeça dela, ficava fazendo algumas perguntas, né? Onde encontrar restauração? Onde procurar restauração para a sua saúde? Onde buscar alívio para a dor da sua alma? Né? De endereço a endereço, de onde as pessoas indicavam, onde encontrar alívio? Em quem acreditar, em quem buscar socorro, ela não tinha mais ninguém. 12 anos, gente. É muito tempo, não é? Para uma criança que Jesus estava indo curar e ele ressuscitou, 12 anos é muito nova, né? Uma criança que está à beira da morte, fala assim, meu Deus, tem uma vida inteira pela frente. 12 anos, apenas 12 anos. Mas 12 anos para esta mulher é muito tempo. Era muito tempo ela sofrendo. E eu não consigo imaginar a família, o que já estava passando na família, se ela ainda tinha família. Talvez alguém já tinha falado assim, olha, se vira que eu já desisti. Estou indo para outra. Mas, nós cantamos no glorioso dia, né? Num glorioso dia entrou em seus ouvidos palavras de vida eterna. Num glorioso dia entrou em seus ouvidos uma boa notícia. Ela ouviu falar de Jesus. O texto diz assim, e ouvindo falar de Jesus. Tem notícia melhor que isso? Quem já ouviu falar de Jesus, correu para ele imediatamente, que não era crente. Certamente você que se converteu, depois de uma certa idade, numa situação de desespero, você ouviu falar de Jesus. E essa mulher ouvindo falar de Jesus, Jesus estava de passagem. O que essa mulher faz? Corre para Jesus. Ela ouviu falar de Jesus com convicção. Dentro do seu coração ela disse, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada.
Ela disse na sua mente, com fé e com convicção: eu vou chegar até lá, eu não quero me expor, só quero tocar na orla das suas vestes e eu vou ser curada. E é o que ela faz. E imediatamente a hemorragia cessou. Quando ela toca na orla das vestes de Jesus, foi curada instantaneamente. Gente, só quem já foi curado instantaneamente ou presenciou uma cura instantânea, sabe que alívio, sabe que alegria, restauração para aquela vida agora. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu me lembro um dia, eu estava na faculdade, cheguei tarde da faculdade, a minha esposa, Késia, falou assim: olha, as pernas da Ana estão inchadas, e tem uns caroços vermelhos, vamos ter que levar no médico. E eu falei assim: Deus, estou tão cansado, no outro dia tem que levantar tão cedo, então cura a Ana. Eu vou levar ela no médico, Deus, mas antes das 2h eu quero estar em casa. Porque se eu chegar às 2h, até umas 6 e pouco, 7 horas, eu vou conseguir dormir o que eu preciso. Chegamos ali orei, coloquei as mãos sobre ela, orei, cheguei no 24 horas. O recepcionista demorou a atender a gente, não tinha ninguém na recepção, já era tarde. E nós ficamos ali esperando. Eu falei: filha, deixa eu olhar suas pernas. Olhei, não tinha mais nada, tinha desinchado, não tinha mais marca. Eu falei: nem precisa atender a gente, fazer ficha, vamos para casa. Oh Deus, obrigado, vou dormir tranquilo. Gente, que alívio que dá. Agora pense a situação desta mulher, 12 anos. Agora fala assim: vou para casa, vou sair contando que eu fui curada. Vou tomar um banho, vou trocar de roupa, vou passar um perfume e vou fazer compra. Vou no shopping, vou convidar as amigas, vou dar uma festa, vou tomar um chá, porque agora, 12 anos que eu não podia encontrar ninguém, e agora eu estou curada. Aí, essa mulher, agora ela já teve suas forças redobradas, não vai precisar mais perder suas forças, porque perca de sangue significa perder vida. Agora ela tem a sua vida restaurada. Só que a história não acaba por aí. A história poderia simplesmente ela voltar para casa sem ser enxergada por ninguém, não é mesmo? Ela poderia simplesmente falar assim: ó, problema resolvido, vou para casa, agora ninguém fica sabendo da multidão, porque eu cheguei por debaixo Eu fico pensando que ela foi se arrastando no meio da multidão. Mas a história não acaba por aí. Até antes que ela saísse do meio do povo, Jesus fala para a multidão. Eu penso aquele momento de tensão. Jesus fala assim: espera aí, alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí os discípulos, talvez com pouca sensibilidade, eles falam assim: Jesus, mas como? Está uma aglomeraçãozinha aqui em volta do Senhor. Estão te pressionando e você vai falar assim: quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Está todo mundo querendo encostar no Senhor. E o Senhor fala assim: quem me tocou? Ele fala assim: alguém me tocou. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque Jesus ele não faz nada pela metade. Jesus ele não só restaura a saúde física, Jesus quer fazer algo mais profundo. Jesus não restaura só a saúde física, mas Jesus devolve a esperança. Jesus devolve a dignidade. Jesus devolve a identidade. Jesus devolve a segurança que aquela mulher estava precisando e que nós precisamos. Jesus ele fala: olha, alguém me tocou diferente porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E a palavra que aparece aqui é dunamis, a mesma palavra de dinamite, a mesma palavra de dínamo, energia, de força. Ele falou assim: alguém me tocou diferente, que saiu algo diferente de mim. Agora fico pensando, centenas talvez de pessoas tocando em Jesus, uma pessoa fez a diferença naquele momento. Tocou Jesus diferente. Aí o que acontece? A mulher toda trêmula, ela chega diante de Jesus, ela se prostra diante de Jesus. E ela fala tudo para ele.
O título da mensagem essa noite é Fale Tudo para Ele. O texto diz que ela declarou-lhe tudo ao Senhor. Ela disse tudo para Jesus. Eu fico pensando que ela foi contando todos os relatos da história. Jesus, na sua paciência, na sua virtude tão tranquila de ouvir aquela mulher, fala: filha, conte, o que está acontecendo? Eu acredito que até fala assim: Jesus, faz 12 anos que de repente eu percebi que não parava de sair sangue. Mas eu pensei, não, vai passar. Isso já aconteceu com outras pessoas. Mas 7 dias, 10 dias, 20 dias, 1 mês, 6 meses e não parava. E daí ela vai contando talvez toda a história dela. Eu fui naquele médico, eu fui naquele, fui até em outros lugares, gastei tudo que eu tinha. Jesus ouviu todo o relato daquela mulher. Jesus, ele estava interessado em restaurar não só o físico, porque a cura já tinha acontecido. Jesus então olha para ela e chama ela de filha. Sabe que algumas vezes as pessoas perdem a sua identidade de filho, de filha de Deus, por conta de circunstâncias, sim ou não? Vai perdendo a dignidade, fala assim: eu não sou digno de ir em alguns ambientes. Eu não sou digno de estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não sou digno de receber o perdão, porque eu já errei tanto, fiz tanta coisa errada. Aí Jesus fala assim: você é filho, você é filha. Talvez ela estivesse esperando Jesus falar assim: tá bom, mulher, volte para sua casa. Já seria o bastante, já estava curada. Mas Jesus queria tocar lá no fundo, na alma dela, chamando ela de filha. Fala assim, restaurar a identidade dela. Fala: filha, a tua fé te salvou. Sabe que Jesus, ele tem interesse não só pelo físico. E quantos de nós oramos muitas vezes por uma enfermidade e ela não é curada? Porque Jesus, ele pode curar, ele tem todo o poder, mas ele tem muito mais interesse em nos curar internamente, completamente, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso espírito. Ele quer fazer isso com a gente. Então ele chama ela e fala: de filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz. Eu acho interessante que no contexto judaico, quando eles falavam vai-te em paz, era só para uma pessoa que estava morrendo. Sabe aquelas frases que algumas pessoas postam assim: vá em paz, quando a pessoa morre? É do contexto judaico, usava exatamente assim: vá em paz, quando a pessoa morria. Agora Jesus está dizendo para ela assim: vai-te em paz. Em outro contexto seria assim: vai para a paz. Ou seja, receba a paz, esteja na paz. Não é a paz que, como está dizendo assim, tenha uma boa morte. Não, agora você vai para a vida. Restaura a identidade e traz essa tranquilidade, restaura a segurança desta mulher. Vai-te em paz e fique livre deste teu mal. Jesus, ele faz isso com a gente. Porque somente na presença de Jesus nos livramos das nossas fraquezas. Somente na presença de Jesus recebemos restauração. Somente na presença de Jesus recebemos alívio. Às vezes tem algo que nos oprime, que nos deixa tenso, ou até nos afasta da presença do Senhor Jesus. Ele simplesmente está dizendo: fale tudo. Eu sei o que está acontecendo, mas eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir você falar. Você acha, Salmo 139 vai falar que Ele conhece todas as coisas, o pensamento. A palavra nem saiu nos nossos lábios, Ele já conhece. Mas por que Ele tem interesse? Porque Ele quer ouvir a voz dos seus filhos, para que sejamos curados. Ele quer que nós chegamos diante dEle e falamos tudo: Deus, olha, o Senhor sabe, esse sou eu. Deus, se o Senhor quiser me aceitar, é deste jeito mesmo, Senhor. Cheio de falhas, Senhor. Cheio de problemas, Senhor. E assim como Ele fez com essa mulher, Jesus, Ele também te chama para um lugar de restauração e para um lugar de alívio, amém?
algo tem te enfraquecido? Tem alguma coisa tirando as suas forças? Você está sangrando em alguma área da sua vida? Tem alguma coisa que está te deixando assim, sem forças? Talvez você fale assim, eu não estou aguentando nem chegar na presença de Jesus. Hoje eu não tenho vontade nem de me levantar da cama. Hoje eu não tenho vontade nem de orar. Existem algumas circunstâncias que Deus usa para nos aproximar dEle. É assim ou não é? Tem coisas que se Deus resolver, ou se não tivesse acontecido na vida da gente, a gente jamais chegaria diante do Senhor. Tem coisas que, se Deus não tivesse deixado acontecer na nossa vida, jamais a gente se lembraria do Senhor. Essa mulher talvez jamais teria um encontro com Jesus, se ela não tivesse passando este momento tão desesperador. Mas Deus tem prazer no sofrimento? Jamais. Mas algumas vezes o sofrimento ele é pedagógico. Algumas vezes o sofrimento ele nos aproxima de Deus. Algumas vezes situações de desespero nos leva para perto de Deus para que Ele possa revelar o poder dEle e também revelar aquilo que Ele pensa a respeito de nós. Aquilo que Ele quer restaurar dentro de nós, não só físico, mas profundo do que você imagina. Talvez Ele quer trazer à tona algumas coisas que você nunca expôs para ninguém. Você diz assim, aqui está guardado, está escondidinho, eu não vou falar para ninguém. E de repente Deus provoca, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é quem faz a ferida, e é Ele quem cura. Na verdade, algumas vezes a ferida, ela já está lá dentro de nós, ela está escondida, e Deus fala assim, eu vou fazer ela sangrar, para que eu possa derramar o meu bálsamo, e para que a ferida seja eliminada, para que haja restauração completa, para que haja alívio, para que não haja mais impedimento, falta de forças, porque algumas vezes nós deixamos de avançar, deixamos de aproveitar, de usufruir da presença de Deus, de desfrutar de tudo que Deus tem para nós, como vida abundante, porque nós estamos ainda carregando alguma coisa que tira a nossa força. E Ele quer fazer isso com a gente. Eu te pergunto, tem alguma coisa que tem te enfraquecido? Tem alguma coisa que tem deixado você distante da presença do Senhor? Mesmo quem tem muitos anos de caminhada, mesmo quem tem muitos anos de fé, muitos anos na igreja, fica cansado, fica desanimado, até questiona Deus, fala assim, Deus, olha, se eu pudesse eu entregaria todos os meus cargos na igreja. Se eu pudesse, Deus, eu ficaria na minha casa, eu não queria encontrar com ninguém. Até quem tem muito tempo de crente, fica fraco e precisa de forças. Precisa de restauração. Mas a palavra de esperança é que Ele renova as forças daqueles que estão cansados. Isaías capítulo 40 diz que até os jovens cansam, se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como os de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem renova as nossas forças é Ele, e em quem nós confiamos, só confiamos nele, porque sabemos que só na presença dele é que temos restauração completa e temos alívio. Foi o próprio Cristo que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Algumas vezes nós cansamos, e não é o cansaço da idade, não é o cansaço de um dia cheio de atividades, porque esses nós deitamos, dormimos e repomos as nossas forças. Mas espiritualmente falando, é se dobrando na presença daquele que pode todas as coisas. O nosso desafio e a única aplicação, lição que eu quero trazer diante desse contexto é: fale absolutamente tudo para Jesus. Fale tudo para Ele.
Não importa o tempo de caminhada que você tem, o tempo de crente, se você já se converteu ou não. Eu tenho certeza que você passa momentos de dificuldades na sua vida, momentos que você pensa, olha, eu não aguento mais. Se eu pudesse, tivesse uma chave, eu me desligaria. E passaria um ano desligado para depois ver se as coisas estariam tudo resolvidas. Mas não tem como fazer isso. Não tem como você se isolar, se enclausurar e falar assim, olha, eu não quero pensar em problema, não quero pensar em dificuldade. E o que você deve fazer? Declare com sinceridade para Jesus. Fale absolutamente tudo. Ele não vai te julgar. Essa mulher chegou trêmula diante de Jesus com medo. Pronto, agora não resolveram os meus problemas os médicos. Eu gastei tudo que tinha, agora este rabino vai me condenar. Agora certamente eu vou ter a minha punição. E de repente Jesus olha com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, um olhar penetrante, que não olha só o exterior, mas o interior, o mais profundo, e fala, filho, filha, a tua fé que você carrega, que é o bem precioso dentro de você, esta é capaz de te dar a restauração completa. Essa mulher não tinha forças físicas mais, mas ela tinha uma coisa, convicção e fé. Jesus falou assim, filha, a tua fé, não nos médicos, filha, a tua fé é que fez com que você alcançasse a restauração completa e o alívio que você precisava. Fale tudo para Jesus o que está acontecendo. Ela chegou trêmula diante de Jesus, mas de repente ela foi se acalmando, né? Que palavra maravilhosa ouvir, filho, filha. Não sei se você já teve essa experiência, estar orando e você sentir Deus te abraçando e falando assim, filho, acalma. Por que está tão ansioso? Por que está tão desesperado? Por que está tão preocupado? Filho, filha. Nos braços do nosso Pai há conforto. Nos braços do nosso Pai eterno há restauração completa. É na presença dEle que nós somos restaurados. Então é diante dEle que nós precisamos confessar de todo o nosso coração as nossas fraquezas. Chegar e falar assim, Jesus, esse sou eu. Estou tentando, não consigo, estou tentando avançar, mas de repente eu reprovo na prova, tenho que repetir a prova. Senhor, tentei de novo, mas não consegui, esse sou eu, se o Senhor quiser me aceitar na tua presença e faz de mim o que o Senhor quiser. Fale tudo para Ele. Confesse as suas fraquezas, o que está tirando as suas forças. Quando nós confessamos as nossas fraquezas para Jesus, nós somos completamente restaurados. Quando nós falamos, Jesus, eu não consigo, eu não dou conta, nós somos completamente restaurados. Alívio na presença de Jesus. Queria convidar você a colocar-se em pé. Agradecer ao Senhor por essa noite. Você está feliz? Amém? Então que a sua semana seja uma semana de muita alegria, de muita paz, de muito refrigério da presença do nosso Deus. Amém? Senhor, te agradecemos por este tempo precioso na tua casa, Senhor. A vontade é ficar aqui, Senhor. Mas eu sei que nós precisamos também voltar para o nosso lar. Mas que seja, Pai, um retorno abençoado, guardado, protegido pelo Senhor. Que seja uma noite de alívio, de paz, de refrigério. Seja uma semana de bênção, de fé, de esperança, de alegria no teu Espírito, Senhor. Fica com cada um de nós. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O missionário Gustavo está lembrando que no próximo sábado tem culto de jovens às 19 horas. E demais programações, nós temos nas nossas redes sociais, você pode acompanhar lá as programações que nós teremos ainda este mês. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do Eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês. E todos dizem... Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos